Olá, meus amores, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, nós estamos iniciando o mês 8, nós tivemos aí uma semaninha de descanso, que foi muito bom, espero que vocês tenham aproveitado, porque a tia Vanessa aproveitou, tá? Então, turminha, como eu disse anteriormente, né, as nossas aulas, a partir de agora, elas serão pautadas em revisões, tá? Vamos revisar o que estudamos no caderno 2. Tudo bem? Essa é a nossa segunda revisão de português. Se você não fez a primeira, assista ao vídeo com a revisão e faça a atividade proposta, tá? É muito importante que você faça todas as revisões, porque assim você vai tirar as suas dúvidas e se você não tem dúvidas, você vai fixar, aprimorar tudo o que aprendeu, tá? Nossa revisão de hoje, ela é formada por um texto e mais 6 questões, tá? Você vai copiar todas as questões no caderno de português, mas não precisa copiar o texto, tá? Você deve copiar apenas do número 1 ao número 6. Não se esqueça de fazer o cabeçalho, tá? De início, nós temos um texto do jornal Joca. Esse texto é uma notícia. Vamos revisar o que é uma notícia? Então, turminha, eu coloquei o livro na página 23, onde nós temos o exemplo de uma notícia, tá? Vamos relembrar o que é uma notícia. Então, turma, a notícia é uma informação breve, divulgada em jornal, revista, televisão, internet e outros meios de comunicação. E para que ela serve? Ela serve para informar fatos recentes. Tá? Quando a notícia ela é escrita, o que ela contém? Ela contém o título, tá? Que também é conhecido como manchete, contém o subtítulo, contém o lead, tá? Como que é o título? Como que é a manchete? Lembrando que nós estamos falando de uma notícia. Então, o título é curto e ele transmite a informação mais importante, tá? Também não há ponto em final de título, tudo bem? Aqui, olha, nessa notícia, aqui nós temos o título, nós temos a manchete, tá? Crianças encontram múmia de 7.000 anos durante passeio escolar no Chile. Então, aqui nós temos o título, nós temos a manchete. E como a tia Vanessa relembrou, não tem pontuação, tá? Eu falei também sobre o subtítulo. O subtítulo, ele aparece em notícias mais longas para dar alguns detalhes do que foi informado no título, tá? Professora, nessa notícia aqui, nós temos um subtítulo? Sim. Qual é? Múmia estava enterrada em Arica, no norte do país, e foi identificada em meio a tarefas didáticas de escavação. Perceba que também não tem pontuação, tá? E eu falei sobre o lead, tá? O lead é o primeiro parágrafo que contém um resumo do fato, tá? O lead nada mais é do que um resumo da notícia, tá? Ele informa o que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando aconteceu, tá? Então, o lead é o primeiro parágrafo. Nele contém algumas informações. Que informações são essas? O que aconteceu, com quem, onde e quando, tá? Nessa notícia aqui, deixa a tia Vanessa pegar uma cor para nós. Aqui, ó. Nessa notícia, esse é o primeiro parágrafo. Então, esse aqui, esse parágrafo, nós chamamos de lead. Tudo bem? Professora, e os outros parágrafos? Os demais parágrafos, eles informam a sequência dos acontecimentos até finalizar a notícia, tá? Algumas notícias podem conter fotografias ou gráficos com legenda, tá? Nessa aqui, nós temos essa imagem. Aqui nós temos uma legenda, tá? Lembrando que legenda é um pequeno texto explicativo, tá? Agora vamos voltar lá para as nossas atividades. Retornando aqui para as nossas atividades, eu coloquei uma notícia, tá? O título dela é a seguinte: vulcão tal entra em erupção nas Filipinas.
É o título, é a manchete. Logo depois, nós temos um subtítulo. A última erupção tinha acontecido em 1977, tá? Vamos ler junto esse texto, essa notícia? Então, vamos lá. Deixa a tia Vanessa aumentar aqui a página para você poder acompanhar. Vamos lá. O vulcão Taal, nas Filipinas, entrou em erupção no dia 12 de janeiro e levantou fumaças e cinzas a uma altura de até 15 quilômetros. Mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar a casa em que moravam. As áreas ao redor do Taal estão cobertas por uma espessa camada de cinzas e fumaças tóxicas. O Departamento de Saúde recomendou que a população use máscaras e evite ficar ao ar livre. As pessoas que moram em áreas de risco estão abrigadas em 38 centros de evacuação oferecidos pelas autoridades, e todos os voos dos aeroportos locais foram cancelados. Como o vulcão fica cercado por um lago, existe o risco de causar um tsunami, tá? Tsunami é uma onda gigante e atingir as cidades vizinhas. Isso acontece porque, durante uma erupção, a lava exerce tanta força nas rochas que gera terremotos, criando grandes ondas que vão para todos os lados. Além disso, as rochas expelidas pelo vulcão podem atingir o lago, resultando em mais ondas. Ninguém sabe quantos dias a erupção vai durar. Uma equipe de cientistas está acompanhando as movimentações de perto para avisar quando o perigo passar. Das últimas vezes em que isso aconteceu, as erupções duraram meses. O vulcão tem cerca de 300 metros de altura, o mesmo tamanho da Torre Eiffel, e fica em uma ilha no meio do Lago Taal, a cerca de 60 quilômetros ao sul da capital, Manila. A região costuma atrair muitos turistas que, inclusive, visitavam a própria cratera, tá? Então, aqui nós temos uma notícia, tá? De um jornal, retirada do jornal Joca. Logo aqui embaixo nós temos o vocabulário, tá? Com algumas palavras em destaque. Erupção, que significa saída da matéria expelida pelos vulcões. Espessa, grossa, forte. Áreas de risco, regiões onde não é recomendada a construção de casas, pois são muito expostas a desastres naturais. Centros de evacuação, locais que abrigam temporariamente as pessoas que precisam sair das áreas de risco. Torre Eiffel, edifício mais alto de Paris, né? Capital da França, com 324 metros de altura, aproximadamente um prédio com mais de 100 andares. Nossa, é muita coisa, né? Muito alto. Cratera é uma abertura por onde saem as matérias expelidas por um vulcão. E logo em seguida nós temos o número 1, tá? O número 1 está assim: leia a notícia divulgada pelo jornal Joca. Deixa a Vanessa aumentar. Pronto. Subi. Então, galerinha, para poder responder o número 1, você vai precisar reler toda a notícia, tá? Aqui nós temos as letras A, B e C. Na letra A, você vai retirar do lead. Lembra do que nós revisamos? O que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo, né? Nele contém o quê? Nele contém um resumo da história, tá? Ah, professora, eu tenho dúvidas. Volta esse vídeo, pegue, por favor, o seu caderno de número 2, vai lá na página 25, releia, reveja todas as atividades que nós já fizemos, tá? Isso é uma revisão e precisamos tirar todas as dúvidas. E sem contar que a tia Vanessa também está aqui. Tem dúvidas? Faz contato com a tia Vanessa, tá bom? Que a tia Vanessa tira a sua dúvida. Então, vamos lá. Na letra A, você vai retirar do lead, tá? O que aconteceu, onde aconteceu, como e quando aconteceu,
tá bom? Então, você vai colocar para mim todas essas informações, tá? A professora, como que eu devo organizar a minha questão? Aqui, ó, você vai indicar o que aconteceu. Você pode colocar assim, ó, o que, coloca 2 pontos, em seguida você informa, pula 2 linhas ou uma linha, você vai colocar onde aconteceu, tá? E assim por diante. Como aconteceu, quando, tá bom? Letra B. Vamos lá. Na letra B, eu quero saber se somente com a leitura do título e do subtítulo você conseguiria a mesma resposta da letra A, tá? Eu quero saber se você lendo somente o título e o subtítulo, se através do título e do subtítulo, se você iria conseguir me responder o que aconteceu, onde, como e quando aconteceu, tá bom? Então, retorne lá na notícia, releia, compare com a sua resposta da letra A para você poder responder sim ou não, ok? Na letra C, vamos ver o que nós vamos fazer na letra C. Na letra C, nós temos 2 trechos citados, tá? Cadê esses textos? Olha, como eles são citados, eles estão entre aspas, tá? Ó, vulcão tal entra em erupção, tá? É o primeiro pedacinho, é o primeiro trecho que foi retirado. O segundo, o vulcão tal, né? Aqui nós temos uma continuação, entrou em erupção. O que eu quero que você faça? Você vai comparar esses 2 trechos e vai me informar qual é a diferença existente entre eles, tá bom? Aqui nós temos o número 2. Para responder o número 2, cadê o 2 aqui? Para responder o número 2, você também vai precisar ler a notícia, tá bom? Aqui nós temos 2 questões. A questão da letra A e a questão da letra B. Na letra A está assim: qual é o tempo verbal predominante na notícia? O que este tempo verbal indica de acordo com a data em que a notícia foi publicada. Então, vamos lá. Nós já estudamos os tempos verbais, certo? Presente, pretérito e futuro. Então, você vai se ligar nisso aí para você conseguir responder a letra A. Na letra B, você vai identificar um trecho ou um elemento do texto lá da notícia que demonstra que a erupção do vulcão tal ainda não havia cessado, tá? Ainda não tinha acabado no momento em que a matéria foi escrita, tá? Então, nós temos uma frase na notícia, tá? Que indica isso aí, que explica. No número 3, nós temos assim: leia as frases a seguir, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases a seguir, tá? Depois que você ler todas essas frases, o que é que você vai fazer? Você vai identificar os advérbios e vai completar o quadro que está logo abaixo de acordo com o que se pede, tá? Relembrando que o advérbio é uma palavra invariável, que não muda, tá? Mas ela exerce uma função. Qual é a função do advérbio? É modificar, é transformar o verbo, o adjetivo ou até mesmo o outro advérbio, tá? Nós estudamos 3 tipos de advérbios, lembra? O advérbio de tempo, de lugar e de modo, tá? Lembrando que a tia Vanessa fez uma tabelinha, lembra? Eu enviei para vocês com exemplos desses 3 advérbios, tá? Então, volte, por favor, na aula, reveja essa tabelinha, tá? Para que você possa conseguir fazer o número 3, tá? Vamos lá. Os advérbios de tempo, tá? Para que eles servem? Eles transmitem uma ideia. Mas ideia de quê, tia Vanessa? Ideia de quando? Como, por exemplo, hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, antes, depois, logo, então, já, breve. Então, esses são alguns exemplos de advérbio de tempo, tá? Porque eles passam uma ideia de quando que vai acontecer, tá? É hoje, amanhã, tarde, agora, foi depois, show? Agora, e os advérbios de lugar?
O que eles transmitem? Qual é a ideia que eles passam? Eles transmitem a ideia de onde. Como em, por exemplo, aqui, ali, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, atrás, lá, junto, enfim. E nós temos vários, tá? Então, os advérbios de lugar, eles passam a ideia de onde. Onde aconteceu o fato, tá? Foi aqui, foi ali, foi perto de você, show? E os advérbios de modo? O que eles transmitem, tia Vanessa? Os advérbios de modo, eles transmitem uma ideia de como, tá? Por exemplo, bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior, bem. E a maioria, ó, veja bem, a maioria, não são todas as palavras, a maioria das palavras terminadas em mente, como francamente, carinhosamente, alegremente, tá? Entre outros. Tudo bem? Já relembramos, né? Então, voltando aqui, no número 3, você vai ler todas essas frases e você vai identificar o advérbio presente em cada uma dessas frases e depois você vai classificar colocando eles, né, no quadro correspondente, tá? Vamos fazer o primeiro como exemplo? Então, vamos lá, na letra A. Aqui ninguém me conhece. Aqui nós temos um advérbio. Qual é o advérbio presente nessa frase? É aqui, certo? Agora, aqui é advérbio de tempo, lugar ou modo. Fala para mim. Ele transmite o quê? Qual é a ideia que o aqui passa? É uma ideia de lugar. Então, você vai ir lá na coluninha de lugar e você vai escrever aqui. Show? Beleza. No número 4. Esse foi o 3, agora nós temos o número 4. No número 4, o que é que você vai fazer? Vamos lá, turminha. No caderno 2, nós estudamos sobre o travessão. Lembra? Aqui no número 4, você vai explicar as funções desse sinal. Você vai explicar quais são as funções que nós já estudamos sobre o travessão. Essa aula, ela está na página 40. Tá? O travessão. Nessa página aqui, nós estudamos as funções, tá? Desse sinal de pontuação que é muito importante. Vamos relembrar? Então, turminha, esse sinal de pontuação, ele é usado para marcar um diálogo. Lembra? Então, na frente do diálogo vem sempre um travessão. Lembra que nós estudamos? E para que mais que ele serve? O travessão, ele também serve para separar falas das personagens e do narrador. Lembra que nós vimos isso? Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Por que você chegou atrasado, Marquinhos? Quis saber a professora. Então, aqui, ó, já é a fala do narrador, tá? Por isso que tem esse travessão. E nós temos a terceira função, que está bem aqui no finalzinho, ó. Conclusão. Além dos usos que já conhecíamos do travessão, ele também serve para destacar uma informação, tá? Então, nós já estudamos 3 funções dos sinais dos travessões, tá? Nós vimos que ele serve para marcar um diálogo, nós vimos que ele serve para separar a fala das personagens do narrador e também ele é utilizado para destacar uma informação. Então, essas são as informações que você vai colocar no número 4, tá? Quais são as funções, para que serve o sinal de pontuação chamado travessão. Show? Tá? Você vai retornar na página 40 para você poder responder, 40 e 41, tá? Já estamos finalizando, hein? No número 5 está assim, passe as frases abaixo para o imperativo afirmativo. Vamos ver? E no número 6 nós temos para passar, transformar todas as frases abaixo para o imperativo negativo. Vamos revisar? Vamos encontrar no livro a página correspondente a essa aula?
Turminha, essa aula está lá na página 54, tá? Os dois imperativos, tá? Aqui nós temos dois exemplos. Fechem a porta. Não fechem a porta. Perceba que na segunda frase, a ordem é para que alguém não faça algo. Relembrando, os verbos no modo imperativo são verbos que expressam o quê? Uma ordem, um pedido, são verbos que instruem, certo? Show? Então, quando nós utilizamos as palavras não, deixa a Vanessa pegar uma cor aqui. Quando nós utilizamos as palavras não, nunca, jamais, não, nunca e jamais, antes do verbo, e esse verbo está no imperativo, ele é classificado como imperativo negativo. Então, vamos lá. Se antes do verbo que está no imperativo, lembra dos verbos no imperativo? São verbos que dão uma ordem, que fazem um pedido, né? Abra, desça, dê, ok? Desligue, tá? Então, todas as vezes em que essas palavrinhas aparecerem antes, na frente do verbo que está no imperativo, ele é chamado de imperativo, só que negativo, tá? E tia Vanessa, e quando não aparecerem? Quando não aparecerem, é o verbo imperativo afirmativo. Show? Quando aparecerem não, nunca, jamais, eu tenho o imperativo negativo. E quando essas palavras não aparecem, eu tenho o imperativo afirmativo. Tudo bem? Vamos voltar lá para a nossa revisão. Vamos fazer o primeiro aqui como exemplo, número 5. No número 5, você vai passar todas as frases para o imperativo afirmativo, tá? E por que essa frase ainda não está no imperativo afirmativo? Porque na frente do verbo que está no imperativo aparece uma palavrinha. Que palavrinha é essa? É não. Então, nós só vamos retirar o não. Então, vai ficar como? Sejas tolo. Ok? Deixa até a tia Vanessa colocar... Não vou mexer aqui não. Eu ia até mudar a cor, mas não vou não. E nós temos o número 6. No número 6, todas as frases estão no afirmativo, estão no imperativo afirmativo. O que você vai fazer? Você vai passar para o imperativo negativo. Lembrando que o imperativo negativo é o quê? Nós utilizamos 3 palavrinhas. Quais são as palavrinhas? Não, nunca e jamais. E como que nós utilizamos essas 3 palavrinhas? Antes, na frente do verbo que está no imperativo, tá? Vamos também fazer o primeiro como exemplo. Na letra A está assim: esqueça aquela mulher. Vamos passar para o imperativo negativo. Então, essa frase, ela vai ficar: não esqueça aquela mulher. Ou também, ela pode ser: nunca esqueça aquela mulher. Também poderia ser: jamais esqueça aquela mulher, tá? Então, no imperativo, você utiliza essas 3 palavrinhas na frente do verbo. Show? Você tem alguma dúvida? Não, né? Opa, a tia Vanessa tinha que dar um espaço aqui. A tia Vanessa fez besteira. Aquela mulher. Pronto. Tá? Então, você vai fazer todas essas atividades com muito cuidado, tá? Vai fazer com muita atenção. Qualquer dúvida, só chamar pela tia Vanessa, que a tia Vanessa te ajuda, tá bom? Por mais que a tia Vanessa demore um pouquinho, né? Porque são vários alunos, mas vocês sabem que a tia Vanessa responde, tá? E aqui eu coloquei uma mensagem para vocês, tá? Ver você aprender é um imenso prazer para a tia Vanessa. E eu espero que você continue assim. Então, um beijão dessa tia coruja que ama muito vocês, tá bom? Amanhã é terça-feira e amanhã é dia de quê?
Amanhã é dia de aula ao vivo. Então, eu espero vocês. Não me deixem aqui sozinha, tá? Acessem a plataforma com antecedência. Não esqueçam de pegar o livro. Amanhã é aula de matemática, tá? Caderninho de matemática. Caderno 2, tá? O seu caderninho também, lápis, borracha, tá? Marcador de texto e o fone de ouvido, tá bom? Então, amanhã eu estou aguardando por vocês. Não me deixem sozinha, tá? Um beijo no coração de vocês. Quero dizer que eu estou morrendo de saudades e nós ficamos aí uma semana sem aula, mas eu confesso a vocês que fez falta, tá? A tia Vanessa ficou com saudades, ó. Beijos e arrasem no nosso dever. E amanhã eu estou esperando por vocês, ó. Beijos!